E aí galera do YouTube, boa noite, tá? Eu aqui, Arquimedes, aqui de Caratinga, o Kiki, o Dr. Ayata, para colocar mais um vídeo sobre retículos aí no canal. Pessoal, desculpa a interrupção aí, mas eu não poderia deixar de fazer isso já no início do vídeo, que é transmitir aqui a minha gratidão e o meu agradecimento público ao Juliano, tá? Do canal Juliano Ergans, que esta semana me ajudou demais, me dando umas instruções para resolver o problema numa carabina aqui. Me respondeu gentilmente todas as solicitações que eu mandei no e-mail, atendeu as ligações, retornou as mensagens que eu deixei. Juliano, obrigado pelo profissionalismo, querido. Essas coisas fazem ver que você é um grande profissional e que você merece todo o respeito. Pessoal aí que tem equipamento, que quer customizar, que quer que fique legal, ele é um excelente profissional, não é porque me ajudou não, já falei isso em outros vídeos. É uma pessoa que vai fazer tudo para que a sua arma fique dentro do melhor que o padrão dela pode te oferecer. Juliano, de coração, companheiro, do Mineiro aqui, Arquimedes, muito obrigado. Obrigado também ao Renan, da Elite Ergans, que respondeu meu e-mail, me esclareceu as dúvidas que eu pedi. E obrigado também ao Vitor, da Despropil. Tá, Vitor? Obrigado, viu, querido? Que não só me atendeu pelo chat, mas também me ligou e a gente trocou ideia bacana. Então fica aí minha gratidão a esse pessoal aí, a quem eu recomendo com todo carinho, como também tenho falado do Zé Rubens, que está vendendo chumbinhos aí. Não estou podendo fazer muita coisa, não estou parando pouco em casa. Mas lá para novembro a coisa já fica melhor e dá para eu inclusive voltar a dar uma atenção ao canal, ok? Obrigado, meus queridos, e segue o vídeo aí para vocês. Valeu! E hoje vamos falar sobre a teoria e a apresentação dos diversos tipos de retículo. Nós vamos tentar explicar os diversos tipos e as variáveis e o que cada retículo pode apresentar para nós dentro de uma luneta de tiro. Nós vamos começar por conceituar um retículo. Retículo, vocês estão vendo aqui na nossa tela, em lunetas, nesse caso, é um componente extremamente complexo. Retículo não é uma coisa simples. Ele é uma representação gráfica extremamente complexa. Tanto que pouca gente sabe usar bem um retículo, tá? Ele é, projetado com um objetivo. Esse objetivo é facilitar o zoneamento dos alvos. Eu vou explicando à medida que eu for conceituando por que surgiram os retículos. Porque todo alvo ele tem uma zona chamada crítica. Digamos em seres humanos, a cabeça é uma zona crítica a ser atingida, o coração, a femoral, e aí vai. E na mira aberta você pode mirar um lugar desse, mas não com tanta precisão quanto um retículo te oferece para zonear, para apontar especificamente para determinadas áreas. Então ele foi projetado para facilitar esse zoneamento dos alvos e para viabilizar, como está aí no conceito aqui, disparos em diferentes distâncias. Os retículos eles vêm graduados para que disparos possam ser precisos em zoneamentos feitos em distâncias diferentes, possibilitando ainda cálculos balísticos diversos, porque num retículo você pode calcular a queda do projétil, você pode calcular a compensação em distâncias, você pode calcular o tamanho do alvo, você pode calcular a distância do alvo. Então ele possibilita cálculos balísticos diversos que culminam tudo isto. Tem por objetivo promover o perfeito encontro do ponto de visada com o ponto de impacto no disparo pretendido. Então esse é o conceito de retículo
nós vamos aqui então só mostrar uma figura aqui que tem por objetivo explicar o que seria tudo isso que nós dissemos. Nós estamos vendo aqui dois alces e um retículo mirando todos os dois. O primeiro aqui em vermelho, vocês veem que nós estamos mirando exatamente para a cabeça do alvo. Por quê? Nós sabemos que a cabeça é um ponto sensível na caça, então nós elegemos essa zona e o retículo nos permite colocar o tiro abaixo do olho, acima do olho, porque ele dá condição de zonear bem o alvo. Então o retículo faz isso. E vocês veem no alce branco aqui em cima, ele está menorzinho, que está mais distante, por isso ele está na proporção menor, esse branco. Então nós vamos fazer um cálculo balístico através do retículo que está aqui no alvo branco, e nós sabemos que nós não podemos atirar no X do retículo da luneta aqui como no alvo em vermelho. Nós vamos ter que atirar um pouquinho abaixo, alguns dots abaixo, porque a bala ou o projétil até uma distância maior, no caso que nós estamos aqui hipoteticamente considerando que esse alvo branco está, o projétil vai declinar. Então nós vamos fazer um cálculo balístico e compensar a queda do projétil e atingir também num ponto crítico que seria o coração no alvo branco aqui, tá? O nosso alvo que está mais distante. Então o retículo ele possibilita isto, por isso o conceito que foi dado ali atrás. Existem inúmeros modelos de retículo. Como eu falei aqui no início, tem modelos e mais modelos de retículo. Esta variação de modelos, de diferenças na composição, no design dos retículos, tem o objetivo de atender às necessidades regionais do tiro, o porte da caça pretendida, as condições climáticas, as variações de distância, as condições de iluminação, a compensação oriunda dos diferentes coeficientes balísticos dos projéteis e a criticidade e relevância do abate, a precisão e outros mais. Então, quando você vê aquele tanto de retículo, uma é uma cruz com os pontinhos embaixo, outra é uma cruz com os tracinhos do lado em cima, outro tem só uma bolinha e algumas pontas apenas, normalmente 3 que apresentam. Por que eles têm esses formatos tão diferentes? Não é só um desejo da indústria, não. É porque nós sabemos que geograficamente o mundo é muito diferente de região para região. A região, por exemplo, que predomina a neve. A região, por exemplo, como a Amazônia, que predomina árvores e vegetação densa com cores cinzas das folhas que estão secando, dos troncos com cores verdes. Há áreas, por exemplo, que são litorâneas, que tem água que tem um tom de azul. Então, esses retículos diferentes querem atender esses regionalismos que os alvos que serão caçados ou atingidos apresentam e que precisam de um retículo especial para que dentro daquela condição de fundo você possa ver bem o alvo. Atender também o porte da caça. Nós vamos, como a gente faz sempre, interagir nós aqui com a nossa tela do PC para ficar mais fácil a didática aí e eu tentar transmitir isso com mais facilidade, ok? Porque o passarinho é pequeno, você precisa ver uma linhazinha para você mirar o ponto crítico dele. Já onde se calça um alce, pode ser um retículo mais grosso, que vai até te ajudar a ver melhor do lado de lá. Então, esse detalhe aqui, o porte da caça pretendida, as condições climáticas, já falamos, as variações de distância, há retículos que, por exemplo, foram feitos para tiros fixos, a uma distância certa, há o mil dot que foi feito para você fazer naquela distância, em distâncias maiores e em distâncias menores. Condições de iluminação, né? Há retículos, por exemplo, que são iluminados. Para quê? Para que você faça disparos dentro de certas condições de iluminação. E a criticidade do abate do alvo, entre outros. Então nós temos aí uma tela que mostra agora diversos tipos de retículos,
Sendo que eu vou pedir para vocês acompanhar o mouse, por exemplo, esse que está aqui, esse de baixo, esse de cima, são normalmente retículos usados para alvos e para uma determinada distância fixa. O cara arruma uma ceva e ele vai ficar sempre ali e põe o chamariz a uma distância fixa. Ele pode usar um retículo desse, porque ele não vai precisar de compensar. Já tem outros que tem aqui, como por exemplo esse que está passando o mouse, esse aqui de baixo que está passando o mouse, que permitem cálculos para quê? Para que eu atire naquela distância e em distâncias maiores e com cartuchos de um coeficiente balístico e de outro coeficiente balístico. Então todos esses retículos, inclusive nas cores que vocês estão vendo aqui que são diferentes, visam regionalismo. Você não pode, por exemplo, ir numa mata onde tudo é escuro e com um retículo que não é iluminado, ou um retículo como esse que eu estou passando aqui, ó, o mouse, que é todo de cruz escura. Se você tiver um retículo como esse aqui, que já vem com cor que contrasta com o fundo, você terá vantagem na hora do disparo. Então o retículo visa obedecer esses regionalismos, essas condições climáticas, o porte da caça, a eleição, o zoneamento do ponto crítico do alvo e coisas mais. Dentro dos retículos que vem ali na luneta, existem retículos e retículos. Nós vamos aqui, por exemplo, passar por aqueles que são mais comuns, não por todos, mas por aqueles que são mais comuns e que por certo você vai entrar em contato com eles, principalmente se você tiver lenha para queimar, dinheirinho para gastar, tá? Por exemplo, retículos mecânicos são todos os retículos que em sua construção e conjugação com a luneta e com a arma exercem sua função e seu relacionamento com o tiro e com o atirador sem quaisquer apoios ou mecanismos que efetuem por si só cálculos, medidas, compensações, estimativas e ajustes. Nele tudo depende do atirador, tanto fisicamente quanto matematicamente. Nós temos aí nesta foto então um retículo mecânico, que é esse que vocês estão vendo aqui, onde o mouse está passando. Vocês veem, eu quero mudar a elevação, eu tenho que fazer mecanicamente através da torre de elevação, ou eu quero compensar o vento na de lateralidade. Eu quero, tá aqui o retículo, mudar o ponto de impacto, eu que vou ter que calcular nesses dots aqui o quanto eu vou mirar para cima ou para baixo. Tudo no retículo mecânico depende do atirador e dos seus cálculos. O retículo lhe dá uma base de cálculos, mas tudo depende do homem, tanto mecanicamente quanto intelectualmente. Esses são os retículos mecânicos, normalmente são aqueles que nós possuímos, né? Poucos possuem algum que não seja desse jeito. Existem também os retículos eletrônicos, que são todos os retículos que direta ou indiretamente facilitam a integração com a luneta e com a arma, por possuírem mecanismos que produzam cálculos, ganho ou perda de luz do ambiente ou na luneta, ajustes automáticos, comandos digitais ou computadorizados, marcação no alvo ou do alvo, ampliações digitais, instrumentos de leitura de condições ambientais, cálculos balísticos e outros recursos mais. São os retículos chamados eletrônicos. Por exemplo, um retículo que produz cálculo, a Burris Illumination, por exemplo, ela possui um sistema no retículo que já calcula onde você tem que pôr a mira quando você vê o alvo que está fora da distância que você zerou. Ganho ou perda de luz no ambiente ou na luneta. O retículo iluminado, você tem ganho de luz dentro da luneta. O retículo que tem iluminação por infravermelho, você vê à noite
do lado de lá, porque a luneta ilumina o retículo e ilumina o ambiente. Então é um retículo eletrônico. Ajustes automáticos. Existem lunetas que você não gira à toa, você aperta um mecanismo, um motor central, põe o retículo no ponto que você quer, tá? Comandos digitais ou computadorizados. Existem retículos que interagem hoje com smartphones, que interagem com alguns equipamentos que você acopla eles e por aqui ele te dá as correções. Marcação no alvo ou do alvo, retículos que projetam ponto laser, seja lá no alvo ou que é projetado dentro da luneta, lá no retículo. Ampliações digitais, aquele que além do zoom da luneta, ele ainda te dá uma compensação digital a mais. Instrumento de leitura de condições do ambiente, hoje, por exemplo, o Smart Rifle, a luneta do Smart Rifle lê tudo sobre o ambiente, temperatura, umidade, vento, tudo mais, tá? Cálculos balísticos e outros recursos mais, são chamados retículos que têm apoio eletrônico. Temos aqui uma foto que mostra uma luneta com todos esses recursos. Uma luneta dessa depende pouco do homem e depende mais de que o atirador saiba usar e dominar a tecnologia que há nele, tá? Pois bem, o próximo são os chamados retículos iluminados, que nós conhecemos bem. São aqueles montados nas lunetas que possuem um mecanismo eletrônico capaz de incidir luz de uma só cor ou de cores diferentes, com o objetivo de compensar condições de baixa iluminação, bem como fornecer luz de preenchimento quando a visada se dá em alvos que estejam sob intensa incidência de luz. Vou dizer uma coisa para vocês aqui que muitos não sabem. As pessoas acham que o retículo iluminado é só para você tirar quando estiver de noite, quando estiver mais escuro ou escurecendo. Ele também é para isto. Mas ele é também para você atirar num alvo que está debaixo de luz intensa. Para vocês terem ideia, quando os americanos entraram na guerra do Vietnã em Saigon, eles encontraram lá, tinham muitos vietnamitas em lugares que eram os cabarés ali, que tinha muito gás neon piscando aquela coisa toda, e o cara olhava no retículo e ele não conseguia zonear bem o alvo. Aí o que acontece? Como as luzes lá preferencialmente são vermelhas, eles iluminavam o retículo na cor verde, de forma que o verde fazia um preenchimento de luz no retículo que viabilizava ele atirar num alvo que estava muito iluminado de cor diferente lá na frente. Então o retículo iluminado, ele não é só para te ajudar quando a condição estiver escura, mas para produzir luz de preenchimento quando tiver o alvo numa condição mais clara do que o retículo está ali, que pode, portanto, confundir a visada. Está aí a foto que nós sabemos o que é um retículo iluminado, né? As cores diferentes, você já sabe. Eu vou até rodar um vídeo aí para vocês verem no vídeo. Vocês verão aqui que o vídeo mostra o retículo andando agora no meio aqui das árvores. E tem hora que ele passa por árvores que você nem enxerga o retículo. O que seria se ele não fosse iluminado? Numa condição dessa, se você não tiver um retículo iluminado, você não enxerga direito. Mas se você iluminar o retículo, você vê perfeitamente no mesmo ambiente que está com baixa luz. E digamos que passe um alvo, vai passar o nosso colega, o nosso camarada, que está com a roupa vermelha. Aí você vê que esse retículo ainda consegue ter mais preenchimento do que a cor vermelha da roupa dele. Mas se ele tivesse mais iluminado, o vermelho queimaria, precisaria de uma luz de preenchimento de outra cor, no caso a verde. Então os retículos iluminados, eles são e têm essa grande valia e essa função. Retículos de cristal, tá? Trata-se de um retículo montado entre duas lâminas de cristal, cuja função é oferecer maior resistência a lunetas que estejam montadas em armas com grande recuo e intensa vibração. Embora não seja, ele não é, mas ele é considerado inquebrável à prova de arranhões. Ele quebra sim, ele arranha. Ele só tem uma certa resistência.
É uma excelente opção para carabina potente. Às vezes o atirador tem uma carabina potente e ela está quebrando o retículo, desmontando o retículo não aguenta. O retículo de cristal é um retículo onde eles pegam um pedaço de cristal, de vidro de cristal muito límpido, põem o retículo ali e pegam outra parte de cristal e colam o retículo entre as duas, de forma que ele não vai quebrar com a vibração e com o recuo. Ele vai estar ali, seu retículo vai ser praticamente indestrutível. É o chamado retículo de cristal. Eu vou inclusive colocar um vídeo mostrando o retículo de cristal e como colocar ele numa luneta. Esse vídeo vai entrar também na série de lunetas aí. Então ela é uma excelente opção, principalmente para quem está tendo problema aí com carabina. Muito embora carabina potente não quebra só o retículo não, viu? Costuma desmontar o objetivo, ocular, bambear tudo na luneta. Muito bem, aí está uma foto mostrando o que é um retículo de cristal. E para nós que somos tupiniquins, que às vezes não está com dinheiro para comprar o de cristal, existe o retículo de transparência, tá? Trata-se de um retículo impresso em película transparente, normalmente aquelas transparências que a gente usava em retroprojetor antigamente. Quem é mais antigo aí sabe que a gente usava retículo de transparência, usava transparência em retroprojetores, tá? Então o retículo, você compra aquela folha, aquela transparência de retroprojetor na papelaria, imprime ali os retículos, recorta ele no tamanho certinho, vai lá e tira o seu quebrado, põe ele no lugar e você faz então os seus disparos. Ele é uma boa opção e é muito funcional. E para não deixar a matéria de retículos incompleta, eu também fiz um vídeo mostrando como se faz o retículo de cristal, como se monta, e mostrando a visada por retículo de cristal, não, perdão, de transparência, e mostrando como se dá a visada dentro dele. O vídeo também virá nessa sequência de vídeos de luneta. Quem sabe você quer colocar um de transparência, vai aprender como que faz, tá? O próximo então são os retículos intercambiáveis, tá? Os retículos intercambiáveis são retículos virtuais que são projetados dentro de um vidro, lá dentro da luneta, no interior do mecanismo óptico, e que, por ser assim, oferece ao atirador modelos e desenhos diferentes que podem ser escolhidos e usados segundo o seu desejo. O que é isso? Existem lunetas que você aperta um botãozinho e você vê um retículo, que ela projeta o retículo, que não é o 1000 dot. Ah, não, eu quero o 1000 dot. Você aperta, ele muda, tira aquela projeção, põe uma projeção do tipo 1000 dot. Não, eu quero o retículo tipo Horus. Você, da luneta Horus, você aperta outro botão, ele projeta o retículo diferente. São retículos intercambiáveis. Tem uma foto de uma luneta que na versão americana dos SEALs tem retículo intercambiável. Você imagina bem o tanto de coisa que a gente não tem acesso, não é verdade? Que maravilha que é. Então, são retículos intercambiáveis porque são virtuais, tá? Existem também os retículos inteligentes. São retículos eletrônicos que, uma vez que eles tenham sido inseridos os detalhes do clima, por exemplo, a altitude, a temperatura, né? O coeficiente balístico do projétil, a distância que a arma foi zerada e a distância que o alvo está, o calibre e a carga da munição, meia carga, carga inteira, efetuam sozinhos cálculos e compensações necessárias e projetam na tela o ponto exato da mira a ser feita. Esses retículos inteligentes, você zera a arma, por exemplo. Eu zerei para 50 metros, atirar no X certinho. Mas eu vou caçar, a caça está a 120 metros. Você não tem que mexer nele, você só digita, olha, essa luneta está zerada para 50, mas eu quero fazer um tiro a 120 metros. Eu estou usando tal munição, que tem tal velocidade e que tem tal coeficiente balístico. O lugar onde eu estou está com tanto de pressão barométrica e com tanto de umidade e em tal altitude. Quando você digita isso ali,
insere através de toques e cliques. Você então faz a mira e quando você aperta um botão, o retículo fica lá no mesmo lugar, mas acende uma luzinha em algum ponto do retículo. E onde tiver aquela luzinha, você vai pôr em cima do killzone da caça ou do alvo e você vai acertar, porque ele faz todos os cálculos sozinhos. Um exemplo é essa foto que vem aí, que é essa luneta, que é um sonho, tá, do Dr. Hayata e de muitos atiradores, que é a Burris Illuminator. Digita aí no YouTube Burris Illuminator e você vai ver como ela faz. Eu coloquei aqui um exemplo, aqui o retículo em azul, como se essa arma tivesse errado a 50, mas esse alvo está a 150 metros, a 120. Você então colocou ali todos os dados, quando você aperta o botãozinho ele acende a luzinha vermelha. Onde tiver a luzinha vermelha vai ser seu ponto de mira. Você vai lá, faz seu ponto de mira e acerta o seu alvo sem erro. Essa luneta, esse retículo é extremamente preciso, é um retículo então inteligente. Existem também os retículos programados. São retículos construídos especificamente para determinadas armas e determinados projéteis, cuja escala desse retículo oferece já nele próprio a compensação necessária à trajetória do projétil em determinados intervalos de distância. São os chamados retículo BDC, Bullet Drop Compensation, que é mais ou menos isso, se o meu inglês não estiver muito ruim, tá? Que é o cálculo da queda, do declínio da bala automático. Então são retículos que são programados. Eles servem para determinados calibres, determinados projéteis. Eles já são preparados para aquele tipo de projétil e ele é produzido para diferentes projéteis, de forma que se você tem uma 22, por exemplo, você compra o que é compatível a 22 e quando você mira, ele tem ali, se você tiver 50 metros é aqui que você vai mirar, se tiver a 70 é aqui, a 100 é aqui. É os chamados retículos BDC, do qual tem aí a foto de um deles aí. Vocês estão vendo aqui em vermelho, ó, a graduação das distâncias diferentes, de forma que você basta saber a distância que você está do alvo, para que você saiba em que ponto desse você vai atirar, e ele já está programado com os cálculos todos prontos dentro do próprio retículo, desde que atenda às especificações dele. Pois bem, quanto à espessura dos retículos, existem retículos que têm espessuras diferentes. Eles se dividem basicamente entre os retículos fininhos e os retículos grossos, que são mais encorpados, mais grossos. Por que existe essa diferença nos retículos? Os fininhos são apropriados para caças menores. Eu tinha uma luneta, por exemplo, que se eu fosse tirar 15 metros numa moeda de 5 centavos, o retículo era tão grosso que ele tampava praticamente a moeda, porque ele era grosso. Então eu precisava de um retículo mais fino para tirar numa moeda de 5 centavos a 15, 17 metros. Os mais fininhos, eles são apropriados para caças menores, onde a zona crítica do alvo é pequena e onde os ambientes são mais limpos, porque se ele for fininho, você for para um ambiente que tem muita cor escura, então ele é tão fininho que ele se mistura com a vegetação, de repente você não está enxergando o retículo, a não ser que você ilumine ele. E os retículos mais grossos, eles são apropriados exatamente para o inverso, para caças maiores, onde a zona crítica do alvo é maior, e ambientes com vegetação alta e multicolorida. Então vem aqui dois exemplos de retículo, um fininho, vocês estão vendo aqui, e o outro mais grosso. Como eu falei, o meu era tipo esse aqui mais grosso, e eu não conseguia sequer ver a moeda de trás dele, porque ele era mais grosso, tá? Então o retículo ele tem, quanto à espessura, esses detalhes aí. E aqui já deixando o gostinho para a próxima aula, que nós estamos encerrando, eu vou deixar aqui vocês com essas duas imagens aqui, que são considerados os melhores retículos da atualidade. Mas isso é para a próxima aula, porque na próxima nós vamos falar desses desenhos dos retículos, ok? Eu espero, galera, que vocês tenham gostado. É um pouco extenso, porque a matéria é rica, a gente passou por cima,
Mas gostou, dá um joinha no canal, Dr. Ayata agradece, e pode aguardar que vem mais vídeos por aí falando sobre os desenhos e as implicações e como montar um retículo numa luneta, seja de transparência ou de cristal, e o resultado que eles dão, ok? Valeu, dá um joinha aí se gostou. Tchau, tchau.